A paz do Senhor para todos aqueles que nos veem e nos ouvem através desse canal. O livro que nós estamos tratando é o livro de Teologia Pastoral, da unidade 3, IBAD, Núcleo e Glória, Núcleo, Glória, Teologia Pastoral. O tema central está nos falando, está falando conosco a respeito da excelência do ministério cristão, como que a Bíblia enxerga, como que nós devemos aprender e estar focado na palavra de Deus, né, para buscar essa excelência. A unidade 3, capítulo 1, e a primeira lição, o conteúdo, você está colocando o conteúdo aqui, o pastor e a igreja, uma relação desafiadora. Nas aulas passadas, nós falamos a respeito da saúde do pastor, falamos a respeito das crises, como que ele deve se colocar, qual deve ser o seu comportamento, quais são as virtudes e como ele deve se poupar, se guardar, se cuidar dentro do ministério, dentro desse serviço. O conteúdo da unidade 3, no capítulo 1, vai nos falar a respeito da autoridade pastoral. Precisamos, como igreja, entender isso, respeitar esse chamado, respeitar esse governo. É um governo eclesiástico, um governo espiritual, é um serviço a serviço do reino de Deus. Então, a igreja precisa entender, a liderança precisa entender, o obreiro precisa, o corpo de obreiro precisa entender e respeitar esse governo. No capítulo 2, nós vamos estudar a respeito do pastor e administração da igreja. O líder, o homem de Deus, ele tem que saber equalizar, né? Porque senão ele cuida de uma coisa, ele cuida de um assunto e deixa o outro pendente. Então ele precisa cuidar da igreja, da vida espiritual da igreja, mas ele precisa ser o administrador, aquele que vai estar gerenciando, governando e delegando poderes. O pastor e o rebanho, a relação entre o pastor e o rebanho. O pastor, no capítulo 4, o pastor e os obreiros. O livro vai nos falar a respeito dessa relação. E o pastor e o culto. Todos esses temas estão encaixados e vão ser explanados, estão sendo explanados na unidade 3. Capítulo 1, autoridade pastoral. O pastor, o líder, aquele que recebeu o chamado de Deus, ele traz sobre si uma ação de autorização para responder e ser representante de Deus. Então, é uma responsabilidade que ele traz sobre si. Contudo, ele traz uma autonomia e uma autoridade de gerência, de cuidar do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, o pastor tem esse papel de cuidar e cuidar bem da igreja de Deus. 1.1, conceito da autoridade pastoral. Autoridade. Autoridade significa poder de executar a lei, de exigir obediência, delegar, atribuir, comandar e transmitir ordens.
todo aquele que está engajado dentro de uma organização, dentro do reino de Deus, ele deve submissão. O pastor local, ele deve submissão ao pastor supremo. E a igreja, o corpo de obreiro, ela deve sujeição, submissão ao pastor, o líder, que foi chamado para governar a casa de Deus, para cuidar da casa de Deus. Jesus, no livro de Apocalipse, ele se refere aos homens que estavam liderando as igrejas como anjo da igreja, ou seja, um mensageiro da igreja. Então, o pastor, ele é profeta, né? Ele é líder, ele é governo, dentro de uma responsabilidade divina, de Deus, que vem do céu. Então, quando nós falamos sobre autoridade, nós falamos sobre aquele que traz sobre si autonomia e responsabilidades, né, de delegar, atribuir, comandar, e ele vai responder diante de Deus do seu governo. Quando Jesus faz menção lá para João no livro de Apocalipse, ele fala assim, o anjo da igreja diz, e aí ele traz, né? Ele traz algumas colocações, ele faz algumas colocações lá, com mensagem postada para o líder, que ele chamava de o anjo da igreja. A autoridade pastoral. Falamos sobre autoridade, vamos falar sobre autoridade pastoral. Pode ser definida como um poder especial que Deus concede ao homem para que possa servi-lo como guia espiritual, moral e intelectual do rebanho, sempre em submissão à voz do Espírito Santo, à sã doutrina da palavra de Deus. Então, o pastorado, a autoridade pastoral, ela está engajada em dois momentos. Primeiro, que é algo concedido por Deus, vem de autorização do céu, do reino do céu, ao homem. E ele precisa fazer isso, e ele vai exercer esse serviço, né, moral, espiritual, intelectual, em prol do rebanho, em prol do grupo, da igreja. E ele precisa fazer, esse é um primeiro momento. O segundo momento é que ele só vai fazer isso bem diante de uma submissão à voz do Espírito Santo de Deus e da palavra de Deus. Então, o líder ele tem a autonomia de ministrar dentro da palavra, e a palavra vai se responsabilizar, e dentro da voz de Deus como profeta. O homem de Deus, o líder, o pastor, aquele que cuida do rebanho, ele tem que saber ouvir a voz de Deus. Porque se ele não fizer isso, ele corre o risco de não gerenciar, não cuidar, não rebanhar bem o seu rebanho. O seu serviço vai ser de baixa qualidade. Não vai desempenhar um papel à altura, podendo até desagradar o Senhor, desagradar a Deus, desagradar aquele que é o dono da igreja. Fonte da autoridade pastoral. A fonte, nós temos aqui, nós vamos ver algumas fontes a respeito daquilo que dá origem à autorização, que dá autorização e que gabarita o homem de Deus, aquele que cuida de um grupo de pessoas que precisam ser saradas, curadas, arrebanhadas, alimentadas, eu digo espiritualmente e socialmente.
Eu não posso, como líder espiritual, só servir da palavra de Deus. Paulo escreve no contexto espiritual a respeito de uma fé, mas Tiago escreve no sentido social, né? Então eu preciso cuidar da igreja no sentimento, na emoção, na vida espiritual da igreja, mas eu preciso também cuidar da parte do pão. E havia momentos que Jesus pregava a palavra de Deus. Havia momentos que Jesus ensinava a palavra de Deus, mas tinha momentos que Jesus mandava partir o pão. Tinha momentos que Jesus fez multiplicar o pão para alimentar a multidão, e era o lado social. Então, o pastor, líder, né, ele vai receber a fonte de Deus gerenciando nele o, a, a liderança espiritual e social, os cuidados espirituais e os cuidados sociais. É cuidar, né? É cuidar, zelar. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo escreve essa carta para os irmãos de Éfeso, né, os Efésios, no capítulo 1, ele vai evidenciar que ele recebeu pela vontade de Deus. Então, ele tá fixando aqui, né, ele está consolidando que ele recebeu de Deus, mesmo tendo no meio da igreja aqueles que não acreditavam. Então, uma evidência da fonte. Jesus Cristo, Jesus, ele é a fonte de autoridade. Jesus tem uma ocasião que ele chama os discípulos e ele dá poder e autoridade para que esses discípulos expulsassem os demônios, curassem os enfermos, ressuscitassem os mortos. E essa autoridade vinha do Senhor, de Jesus, né? A pessoa, uma das pessoas divinas de Deus, né? Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, uma outra fonte era Jesus, era no nome de Jesus. Em Efésios 4 vai testificar sobre isso, dessa autonomia, dessa autoridade que Jesus deu para a igreja, ou para a liderança. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, a autoridade do pastor, a autoridade do obreiro, ela vem de Deus. A fonte é Jesus, uma fonte divina. E Jesus vai gerenciar o ministério para a edificação do seu corpo através dos dons ministeriais. Espírito Santo é a fonte, é o consolador, é aquele que vai orientar nas pregações, aquele que vai orientar nos aconselhamentos, é aquele que vai orientar nas palavras de conforto, né? Aquele que vai orientar nas palavras de administração. E o Espírito Santo de Deus, ele é uma fonte. Jesus, quando ele foi assunto ao céu, ele falou assim: eu não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Consolador, aquele que iria consolar a igreja. Olhai por vós, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, a igreja de Deus tem dono. A igreja de Deus
tem autonomia e tem um chamado divino. E dentro dessa situação e dentro de todo esse chamado, o Espírito Santo de Deus, ele vai levantar e conceder autonomia para homens cuidar da obra de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus vai estar gerenciando através dos homens a obra de Deus. Então, o bispo, o pastor, o presbítero, o evangelista, o profeta, precisa ter intimidade, precisa ser sensível à voz de Deus. Senão ele vai estar fadado ao erro, vai errar gravemente, vai passar vergonha, né? Vai ser muitas vezes desprezado e caluniado de uma forma justa, porque não ouviu a voz de Deus. Achou que Deus iria fazer. E Deus não acha as coisas, Deus determina. E tudo que Deus determina traz um bom resultado. Se eu faço alguma coisa, se eu determino algo e deu muito errado, pode ter a certeza, partiu de mim mesmo. Mas se tem alguma coisa boa em mim, e se alguma coisa que eu falei trouxe resultado, é do Espírito Santo de Deus. Então, nesse momento, eu soube ouvir a voz de Deus. E é isso que o Senhor quer. E é isso que Deus quer. Do líder supremo, do pastor local, dos obreiros e da igreja. Fonte da autoridade, a palavra de Deus, as escrituras sagradas, ela nos dá a confiança de ministrar com toda certeza, com toda autoridade, a sua palavra. E isso é embasado, essa autoridade está embasada na voz de Deus através da sua palavra, através das escrituras sagradas. Então, o homem que não ouviu, o homem que não leu as escrituras sagradas e fez até algo, e gerenciou algo que está fora das escrituras sagradas, ele cometeu um erro que vai ser revertido muitas vezes a médio, longo prazo. Então é preciso temer, é preciso falar dentro das escrituras. Eu não posso, como líder, falar o que eu acho ou porque meu coração está aborrecido por alguma situação e trazer uma repreensão para a igreja, enquanto que Deus, o Espírito Santo de Deus não mandou. Eu preciso entender isso. Quando eu vou ministrar um consolo, quando eu vou ministrar uma repreensão. Eu preciso entender a voz do Espírito Santo de Deus. Senão, como líder, eu vou ser repreendido por Deus. Né? Até como falso profeta, falando o que Deus não disse. E muitos fazem abuso de autoridade, porque tem uma legalidade, tem uma autorização, tem uma autonomia, e usa do púlpito abusivamente, até oprimindo a igreja do Deus vivo, o corpo de Cristo. Então é preciso saber. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Então, Josué, Deus fala com Josué aqui. Josué era o sucessor, foi o sucessor de Moisés, e Moisés ele estava na tenda com o Senhor. O Senhor ia falando, ele ia conduzindo. E tinha situações que na clínica do homem, na visão do homem, era para repreender. E Deus falou, não repreenda. Deus faz coisas que o homem não entende. Teve o caso de 5
de 5 mulheres que foram, o pai morreu, e elas foram ter com Moisés, pedindo parte de herança, mas elas não tinham direito mais diante da lei. Mas Moisés, ele parou e foi consultar o Senhor. Pela lei, Moisés podia trazer uma repreensão sobre a vida daquelas meninas. Mas quando elas chegaram, falaram assim: nosso pai morreu e ele era justo e nós queremos herança. E diante da lei, a mulher não recebia herança. E Deus muda o quadro, porque ele viu nelas, Deus viu nelas, nas meninas, a sinceridade. E ele falou: pode dar a herança para elas. Então Moisés soube ouvir a voz de Deus. Moisés, ele tinha comunhão. E aí Deus trata com Moisés, não só nessa situação, mas com várias outras, dentro da lei e gerenciando dentro dos seus conceitos. E aí Moisés passou a determinação. E aqui em Josué, Deus fala para Josué, ele iria ser um sucessor, ele fala assim: ó, toma cuidado para fazer tudo, toma cuidado para fazer tudo conforme a lei. Então, a lei é a bússola, muitas vezes, de um mar aberto, onde nós não enxergamos nada e só olhamos para um aparelho. Ou nós precisamos olhar para as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas é a bússola de um líder, é a bússola da igreja, é a bússola dos obreiros, é a bússola do corpo de Cristo, que é a igreja. 1.3, modelos de autoridade. Autoridade carismática acontece quando as pessoas são atraídas pela santidade, testemunho, confiabilidade e coragem do líder. É um modelo de autoridade. Nós vemos homens com autonomia, trazendo um bom testemunho. Isso atrai a igreja. Isso expande o reino dos céus. E é um modelo de autoridade. Uma autoridade carismática, daquele que é expressivo, daquele que tem santidade, que é confiável, que é corajoso, o líder que é corajoso, atrai a igreja. Tratando ainda de modelos de autoridade. Autoridade tradicional ocorre quando as pessoas obedecem ao líder porque o mesmo recebeu a autoridade de Deus como pastor, da tradição e do costume. Esse é um tipo de autoridade tradicional. Muitas vezes até a pessoa o líder não é tão carismático, mas o temor que está sobre a igreja leva à condição de obediência, porque a igreja temeu ao Senhor, né? E essa autoridade é uma autoridade tradicional. A autoridade legal, esta está fundamentada em leis e diretrizes objetivas. É quando a liderança trabalha dentro dos limites do cargo, sendo formal e burocrática. Então, esse é um outro tipo de autoridade. É o homem guardado dentro de um limite, né? Onde ele faz tudo dentro de uma formatação, né? De meios legais. E isso é uma autoridade legal, né? Ele não vai sair, é burocrático. Não é tanto espiritual, né? Mas é burocrático. Okay? Então, eu termino aqui mais essa parte da unidade 3, né, desse livro, que é a unidade 3, capítulo 1, lição 1, tá aí a referência, IBAD, nossa referência, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Aqui está o nosso canal, Núcleo IBAD Glória,
Se você entrar no YouTube e digitar Núcleo IBA de Glória, você vai dar no nosso canal. Dê um like se você gostou, isso vai nos ajudar. Se você se inscrever e nos seguir, vai nos ajudar a propagar o reino dos céus. Essa obra não é minha, essa obra é uma obra de Deus, é uma obra do reino do céu, e que o Senhor tem expandido, tem usado para ministrar a sua palavra. O Facebook, também nós temos uma página no Facebook, e quem está cuidando dessa parte é o evangelista Fernando, e o obreiro Evandro. Lá também você vai encontrar várias informações a respeito do IBAT, né, a respeito desse ensino. Ok? Então, finalizo aqui com alegria no meu coração de poder compartilhar esse momento com você que nos vê e nos ouve. Muito obrigado por esse momento. Espero que você tenha acrescentado conhecimento e que não sirva só de teoria na sua vida, mas que seja em prática. Porque a Igreja de Deus, ela traz a representatividade de Deus na Terra. Nós precisamos representar Deus. E o ensino faz parte do reino dos céus. Ok? Um forte abraço para todos e até a próxima aula. No nome de Jesus.